Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ICL Mercado Investimentos. Estou de volta aqui nessa segunda-feira no estúdio junto ao André. A gente tem bastante coisa para falar hoje com vocês. Hoje é dia de termômetro, hoje é dia de relatório Focus, então vamos falar de expectativas do mercado por aqui. Mas também não vamos deixar de passar aí alguns assuntos importantes. Bolsa Família, vamos falar de crescimento econômico, quem deve puxar crescimento econômico aqui no Brasil nos próximos anos. Também vamos falar dele, do parcelamento sem juros, que voltou para o radar. Mas antes de tudo isso, quero dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bem-vinda aqui de volta ao estúdio. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é segunda-feira, dia de saber como que o mercado passou seu fim de semana, se ele estava animado e tudo mais. Então, sempre a gente vai lá e dá aquele giro, mas também temos informações importantes aí no mundo. Por exemplo, o que está acontecendo na Ásia, nos mercados internacionais. Vamos falar sobre crescimento econômico também. Vamos falar sobre Bolsa Família. Tem bastante assunto para a gente tratar aqui na agenda brasileira, né? Mas antes de tudo, né, Débora? Vamos então falar do nosso mundão, matéria aqui no nosso site para a gente começar a ilustrar, né? Justamente para vocês terem uma maior profundidade aqui, uma leitura um pouco mais profunda sobre o que vai conduzir aí pelo menos os mercados mundiais essa manhã, mas a gente sempre começa falando da Ásia. O que está acontecendo lá do outro lado do mundo, Débora? Olha, dia negativo na Ásia hoje, viu, André? Porque a gente teve aí uma sexta-feira bem ruim nos Estados Unidos. A gente tem aí as Treasuries renovando. As Treasuries são os rendimentos lá de títulos de dívida dos Estados Unidos, renovando máximas. Né? Hoje eles, inclusive, chegaram ali ao maior patamar em 16 anos. Então, aí, realmente, é um cenário preocupante de aversão a risco nos mercados de uma forma geral. Isso impactou o nosso Ibovespa e está impactando ainda, mas a gente vai deixar isso mais para o final para falar com vocês, mas não deixou de impactar a Ásia. Né? Então, hoje, um dia bem negativo na Ásia, as bolsas por lá fecharam em queda, com exceção do Hang Seng, que está fechado por conta de feriado. Eu vou colocar aí na tela para vocês o Xangai Composto, porque foi ele que liderou aí as quedas de novo. Sexta-feira ele estava com vocês aí na tela também. Hoje ele continua liderando as perdas lá na Ásia e é uma combinação de fatores que fez com que o Xangai Composto caísse hoje. E eu vou passar alguns pontos aqui com vocês. O primeiro é o rendimento das Treasuries mesmo, então essa aversão ao risco aumentado, esse sentimento de cautela aí maior justamente por conta desses rendimentos aumentando, aí fez com que o recurso saísse do mercado asiático e saísse bem forte do mercado chinês, junto ao rendimento das Treasuries, que já traz um cenário preocupante aí para o apetite ao risco global. A gente tem a questão do setor imobiliário, que está enfrentando muita dificuldade por lá. A gente teve notícias importantes da Country Garden na semana passada, inadimplência à vista. Então, isso fez com que aí também a gente tivesse um sentimento de cautela maior na Ásia. Saiu muito recurso de lá, principalmente dos mercados chineses. O Goldman Sachs estima que tenha saído 75 bilhões de dólares só nesse mês no mercado chinês, maior patamar desde 2016 para um único mês. Então, realmente está bem complicada a situação. E tem ali os conflitos no Oriente Médio também, trazendo algumas preocupações para o mercado asiático. Então, uma combinação de fatores levando aí a bolsa chinesa. O Xangai Composto é o principal índice, mas levando ela a essa queda. Mas o movimento foi bem uniforme. A gente viu a mesma queda no Nikkei 225, a gente viu quedas grandes no TAIEX também, que é o índice de Taiwan. Então, um dia aí de quedas generalizadas pela Ásia, puxadas aí por esse mercado mais reticente, mais realmente avesso ao risco, muito puxado por esses rendimentos das Treasuries, que estão aumentando bastante e hoje continuam. Então, a gente também vai falar disso. E dando continuidade agora para o nosso Brasil, né, André? Porque hoje é segunda-feira, saiu o relatório Focus, perspectivas desse mercado também para os nossos indicadores. Conta para a gente aí, parece que a inflação voltou a cair nas previsões do mercado, né? Isso mesmo, Débora. O mercado aí parece que está animado. Teve um bom fim de semana. Com certeza o mercado não torce para o Santos, né? Então, provavelmente aconteceu isso aí, porque o mercado melhorou o cenário econômico aí para o Brasil, agora para o ano de 2023 e para o ano de 2024. A gente tem aqui, ó, uma grande visão aqui que a gente montou num gráfico aqui que a gente sempre mostra, né?
para falar o que aconteceu tanto com o IPCA, o PIB, o câmbio e tudo mais. A gente teve, em relação ao PIB, ou seja, o nível de atividade econômica, uma queda bem pequena que estava em 2,92, foi para 2,9, justamente porque o IBC-BR, que a gente falou na semana passada, ele deu uma surpreendida assim, negativa, né? Então você teve uma surpresa negativa do IBC-BR, né? Do IBC-BR, então você teve uma queda da perspectiva, então pode ser que nas próximas semanas exista ainda alguma pequena queda do PIB no relatório Focus, mas ele se manteve estável para o próximo ano. Para a câmbio e para a Selic não teve nenhuma mudança, e o mais importante foi a mudança para o IPCA. Porque a gente já entrou, depois de meses, até anos, acredito, né, dentro do intervalo da meta prevista, né, que a nossa inflação, teoricamente, deveria ser abaixo de 4,75, segundo as regras do regime de meta de inflação, que é aquele modelo que pauta o nosso controle inflacionário. Então, a gente já estava na semana passada com 4,75 de previsão, hoje foi para 4,65. Por que você teve essa queda? Foi divulgado aí nas últimas semanas, não na última semana, mas na anterior, o IPCA. O IPCA surpreendeu positivamente. A gente está com o acumulado no ano, até setembro, de 3,5, ou seja, você teria que crescer mais de 1,25% de inflação em apenas 3 meses, e não é isso que os dados estão mostrando. Então, vai continuar tendo uma queda na previsão inflacionária, porque a inflação deve chegar mais próximo dos 4,5% do que do teto da meta, inclusive, né? Então ela deve ficar mais ou menos nesse intervalo. Então você tem que a previsão acabou melhorando, né? Então o mercado está ainda bem otimista, mesmo com a pequena queda do PIB. Não teve grandes mudanças, não teve grande variação, né? Então ainda acredito no crescimento próximo de 3%, com uma inflação dentro da meta pela primeira vez em 3 anos, né? O Bob Fields não conseguiu controlar a inflação nem em 2021 nem em 2022. Em 2023 a gente tem então a possibilidade aí de ter uma inflação dentro da meta muito puxada pela queda dos preços dos alimentos, Débora. Então temos aí, né, notícias boas vindas do Focus, mas o termômetro da Bolsa já não aponta para o mesmo lugar. A Bolsa, quem respondeu o termômetro da Bolsa não teve um fim de semana tão bom e talvez torça para o Santos. Por quê? O mercado está mais pessimista hoje, é a primeira vez em meses aí que a gente vê um crescimento da expectativa de queda da nossa Bolsa. Então só para a gente relembrar, na semana passada, 60% ali dos agentes que responderam à pesquisa em relação às suas perspectivas para a nossa Bolsa brasileira. 60%, então, achavam que a Bolsa ia subir na semana passada, né? Um movimento bem arrojado até, uma perspectiva bem arrojada de achar que a Bolsa ia subir frente a todo esse cenário conturbado que a gente tem acontecendo de uma forma global e principalmente no exterior. Então, 60% aí achavam que a Bolsa ia subir, 40% achavam que a Bolsa ia ficar estável e ninguém esperou que a Bolsa fosse cair. Então, aqui realmente, né, um movimento, uma expectativa bem positiva para um cenário bem conturbado. Bom, erraram, né? Então, a Bolsa caiu 2,25 na semana passada. Como a gente fala, o mercado também erra suas projeções e suas previsões. E essa semana a gente tem um cenário até inédito, né? Quando a gente olha as últimas semanas, a gente vê que o máximo aí de pessimismo que a gente teve foi uma expectativa aí de 14,29% dos agentes lá em setembro, que a Bolsa caísse e fechasse a semana no negativo. Lembrando que aqui é a expectativa para o fechamento da semana. Essa semana, então, a gente tem um cenário completamente diferente, inclusive aí dos últimos meses, né? A gente tem 42,86% dos agentes ainda esperando a alta, então uma porcentagem grande esperando alta, 14,28% esperando estabilidade, então que a Bolsa não caia nem suba, fique próximo do 0 a 0, e dessa vez 42,86% também esperando queda. Então, é a primeira vez aí que uma grande parcela do mercado passa a esperar queda na nossa Bolsa. E isso é bem compreensível frente a todo o cenário conturbado que a gente tem, como eu falei, no cenário, principalmente aí vindo do exterior. A gente tem essas treasuries avançando bastante
Isso faz com que o sentimento de aversão a risco suba. Sentimento de aversão a risco, né, eu falo bastante dele, para quem não entende, é um sentimento de que a gente vai ter uma piora ali nos mercados, uma volatilidade maior. Esse recurso sai de um mercado mais arriscado, por isso que é a aversão ao risco, para buscar ativos mais seguros. No caso aqui, a gente está falando de treasuries em alta, são títulos de dívida lá nos Estados Unidos que estão pagando mais, né, para deixar ali como rendimento, e aí o recurso vai buscar essa segurança ali nos títulos de dívida dos Estados Unidos, por ser um título de emissão soberana dos Estados Unidos, então um título bastante seguro, e o mercado, ainda mais em um momento aí que a gente tem uma volatilidade, uma oscilação maior na renda variável em ativos de risco. Por isso que a gente chama de aversão ao risco. É até bom explicar, porque eu falo bastante dele, mas a gente precisa explicar para vocês entenderem direitinho. Então, a gente tem um cenário aí de bastante aversão, né? E isso faz com que o mercado realmente vá buscar aí, né? Os recursos vão buscar mais segurança. E isso afeta principalmente países emergentes. Então, a gente vê esse movimento acontecendo nas últimas semanas e essa semana o mercado está mais pessimista. Então, a gente vê aí que tem aí uma outra projeção para essa semana na Bolsa. Vamos ver se ela se concretiza ou não. Mas, pela primeira vez, aí, quase 50% esperando que a Bolsa caia. Com essa taxa aí de juros dos Estados Unidos incerta, esse aumento das taxas de juros de longo prazo lá dos títulos das treasuries americanas, não tem Bolsa no mundo que vai conseguir ter um otimismo, assim, pelo menos nas próximas semanas. Acredito que não vai ter mudanças, né? Mas um lugar que dá para a gente ter bastante otimismo, Débora, sabe onde é? É no Nordeste brasileiro, porque você teve um estudo de um grupo de consultoria econômica chamado Tendência, que fez um levantamento sobre o que deve acontecer com a economia brasileira entre os anos de 2023 até 2033. E nesse estudo, ele mostrou que provavelmente a partir de 2025, né, porque aí ele faz um estudo desse recorte de 2025 até 2033, que a região que deve liderar o crescimento econômico brasileiro é a região Nordeste. A gente tem inclusive aqui um gráfico para mostrar para vocês como que deve ser o crescimento brasileiro em cada região, o crescimento médio, tá? Na próxima década, a partir de 2025 até 2023. A região Nordeste tem um potencial de crescimento médio de 3,4% por ano até 2033, enquanto a região Norte e a região Centro-Oeste vão ter um potencial de crescimento de 3%. A média brasileira pode ficar em 2,5%, é isso que se espera aí nos próximos anos, com a região Sudeste crescendo 2,3% e com a região Sul crescendo 2,1%. Vocês podem estar imaginando o seguinte, isso aí é porque você deve estar despejando muito dinheiro no Nordeste, então é por isso que eles vão crescer mais. Na verdade, as regiões que vão receber maiores recursos, inclusive do PAC, né, porque esse levantamento está admitindo principalmente que os recursos públicos são que vão levar a economia para frente, vai ser um motor econômico via PAC principalmente, está falando que a região Sul e Sudeste vão receber mais recursos, então são as regiões que vão acabar recebendo maior quantidade aí de dinheiro aí para o seu desenvolvimento. Só que existe uma margem, né, um espaço de crescimento muito menor da região Sul e Sudeste do que se a gente comparar com a região Nordeste e Norte, por exemplo. Então, o que provavelmente vai acontecer é que a região Sul e Sudeste vão crescer mesmo com esse aporte muito grande de dinheiro que vai ser dado para eles, só que com um montante menor de dinheiro que vai chegar para a região Nordeste devido a uma demanda reprimida por bens como bens de infraestrutura, de mobilidade urbana e tudo mais, vai gerar um crescimento muito grande. Por exemplo, será lá uma refinaria que a Petrobras está querendo construir. E você não tem uma refinaria ainda no Nordeste com capacidade nacional, vamos dizer assim, né? Então, seria bem interessante você fazer o efeito disso vai ser bem interessante para a região Nordeste, vai gerar um efeito multiplicador. E o que você vai ter então é que a próxima década, provavelmente a gente vai ter uma região Nordeste crescendo, mas mesmo assim, Débora, não vai ser com redução de desigualdade, porque mesmo com o Nordeste crescendo mais em 8 anos, né, que está sendo previsto dentro desse estudo, ele não vai conseguir chegar no patamar das regiões Norte e Sul. Então, ainda tem muito trabalho pela frente, é uma boa notícia isso para a região Norte e Nordeste, que a gente sabe que são regiões que têm
um desenvolvimento econômico e social menor do que a região sul e sudeste por problemas históricos, né, do que acontece, né? Então não é um negócio de agora, é uma questão histórica e estrutural, mas ainda vai faltar ainda um bom pedaço para conseguir chegar aí, diminuir a desigualdade regional entre sul e sudeste e a região nordeste. Infelizmente, aí um caminho ainda longo para ser percorrido ali no Nordeste. A gente tem uma outra notícia aí para falar para vocês, ainda em relação ao parcelamento sem juros, né? Então, vai e volta esse assunto aqui, mas sempre que a gente tem alguma atualização ou que tem algum ponto novo aí para trazer para vocês, nem que seja aí um pedido, como aconteceu agora, da Associação ali de Defesa do Consumidor, o Proteste, a gente vai trazer, porque esse é um assunto que está dando o que falar e é um assunto que mexe aí com todos nós, né? Então, a Associação de Defesa ao Consumidor, o Proteste, né, conhecida como Proteste, foi ao CMN para fazer ali quase um pedido, né? Ele fez ali um pedido de, na verdade, eu até tinha usado uma palavra, mas agora eu esqueci. Ela foi pedir ali contra as limitações do parcelamento sem juros. Então, a gente viu o Roberto Campos Neto falando ali na semana passada, na redução de número de parcelas, ele coloca o parcelamento sem juros muito longo como vilão da economia e das pessoas, do trabalhador brasileiro, como se ele se endividasse, vilão da inadimplência, vamos pensar assim, ele se endividasse por conta das parcelas mais longas, então 20, 24 meses, como o brasileiro parcela muito, ele acaba se enrolando com o pagamento da fatura, o que a gente já mostrou aqui algumas vezes que não é verdade, que a gente tem uma cobrança de juros bem ali, abusiva, principalmente em modalidades de cartão de crédito. E aí ele colocou esse ponto justamente por uma pressão dos bancos, que vem aí, tanto a Febraban como os bancos, pressionando para que a gente tenha uma contrapartida, ali, um contraponto em relação ao fim do rotativo. Né, ou fim do rotativo, ou limitação do rotativo, enfim, já foram colocados vários pontos também nessa discussão. E aí o Roberto Campos Neto falou na semana passada que a gente deveria começar com um número de parcelas sem juros ainda ali entre 12 e 15 vezes, mas que isso deveria reduzir ao longo do tempo. Né? Então, poderia chegar até em 6 vezes sem juros somente daqui a um tempo. Né? E aí a gente sabe o quanto isso afeta o comércio, a gente já mostrou aqui em mais de uma ocasião quanto o comércio é dependente do parcelamento sem juros, o comércio que está frágil no Brasil. Então, a gente colocaria mais um impasse aí a esse desenvolvimento do comércio, da atividade comercial brasileira. E aí, dessa vez, a Associação da Defesa do Consumidor, que foi aí falar sobre isso e até defender realmente os consumidores em relação a isso. Né? E aí mostra, aí no final tem até uma notinha aí, mas quem quiser ler a matéria completa está no nosso site, que a pesquisa aponta que 80% da população teria mais dívidas sem o parcelamento. Então, enquanto o Roberto Campos Neto está falando que esse é a principal causa aí da inadimplência, do brasileiro enrolado, se o brasileiro tivesse aí o parcelamento, não tivesse o parcelamento sem juros, 80% teria mais dívida ainda. Né? Então, aqui a gente vê, né, pontos e contrapontos em relação a isso, e a gente já trouxe aí mais de uma vez quem é realmente o vilão, né, que são aqueles juros de mais de 400% ao ano, por mais que não vai ser cobrado 400% ao ano, mas a alternativa é de 180%. Então, também não tem aí nenhum alívio para o bolso do consumidor, né, André? Tem notícias assim que costumam ser balões de ensaio, né? A repercussão costuma ser ruim e geralmente elas morrem, né, com o tempo. Essa aí é um balão de ensaio, a repercussão foi ruim, mas ela está insistindo, né? E parece que não vai morrer tão cedo aí, parece que a contrapartida, né, pelo fim do rotativo, né, do rotativo de 400%, agora eles serão mais humildes, vai ser só de 100%, né? Então, parece que realmente eles vão com tudo aí para essa proposta e isso com certeza vai acabar prejudicando muito o comércio. E a gente tem que imaginar que é o comércio de bens duráveis que vai ser mais prejudicado. Justamente aquele que está com mais problema, que é você comprar um bem de maior valor agregado, como uma geladeira, um fogão, um eletrodoméstico, comprar móveis. Isso você precisa parcelar em muitas vezes e não é um negócio que você vai trocar todo ano. Ninguém troca de geladeira todo ano. Troca de geladeira quando quebra realmente, né? Quando ela está começando a ficar muito velha, você quer mudar a sua geladeira. Então, você tem uma média de troca bem longa desses itens, né? Então,
não faz muito sentido, né? Parece que a Fazenda também começou a admitir a possibilidade disso, né? Então, ganhou um aliado assim, inesperado, né? O nosso querido Bob Fields nessa questão. Mas vamos torcer para que essa insanidade pare logo, né? Que eles não continuem com tudo isso aí, porque é difícil, né? Isso daí a gente já está patinando muito no comércio, a gente precisa melhorar as condições de comércio. E uma coisa dessa aí só vai piorar ainda mais a situação, principalmente do setor de bens de maior valor agregado, né? Então vamos falar então também do Bolsa Família, Débora, que existe uma previsão de que mais de 10 milhões de pessoas vão sair da pobreza esse ano, graças a esse Bolsa Família que está com um valor um pouco mais elevado do que a gente estava nos últimos anos, né? Mas mesmo assim a gente ainda vai ter uma considerável parcela de pessoas que vão continuar na pobreza, né? 45 milhões de pessoas devem permanecer, né? Na linha abaixo da linha da pobreza, o que é uma notícia triste, né? Mas a gente sabe que pelo menos alguma pequena parcela dessas pessoas vão acabar saindo. E desses 45 milhões de pessoas que devem permanecer abaixo da linha da pobreza, 71% deles são pessoas negras. Então, além de tudo, a gente vê aí como que existe um recorte social assim por cor também, né? Então, a gente dá para ver que a pobreza, infelizmente, no Brasil, a pobreza é negra, a pobreza ela é preta. Então é um dado que a gente precisa melhorar, senão a gente nunca vai conseguir justiça social e racial de fato nesse país, né, Débora? Exatamente. Quando a gente traz aí recortes, não só como esses, mas também ali, quando sai aquela pesquisa de emprego, né, com mais detalhes ali pelo IBGE, a gente também vê essa questão desse racismo estrutural mesmo que a gente tem nesse país, e isso precisa mudar, né? Isso precisa realmente ser revertido, para que a gente tenha alguma realmente justiça aqui. É uma boa notícia, mas ainda também tem muito chão, né? Então a gente está com boas notícias, mas que ainda tem muito chão ainda para melhorar. A gente está começando a refazer um trabalho e vai demorar para a gente ter, assim, tem muito caminho, né? O caminho é mais longo que a gente estava imaginando e dessa vez esperamos que não tenha um tropeço aí no meio do caminho, né? Vamos torcer para que não ocorra nada disso. Débora, vamos então agora para fechar o nosso dia e ver como que tá as aberturas de mercado. Tá todo mundo ruim, né? Não tem ninguém que esteja bem no dia de hoje, não, né? Não, eu até falei, a gente estava aí fazendo a pauta mais cedo e eu falei, André, a Bolsa vai abrir negativa hoje por uma série de motivos e aí está a nossa Bolsa hoje, realmente negativa. Ela chegou a cair mais durante a manhã, né? Ela caiu 0,70% logo na abertura, diminuiu um pouco as perdas, mas a gente ainda vê um movimento negativo aí no Ibovespa. Nasdaq e S&P também no terreno negativo. O S&P está oscilando entre perdas e ganhos, então a gente vê que ele está bem perto da estabilidade, bem perto do 0 a 0. Então, hora ele fica positivo, hora negativo, mas fica oscilando aí em torno do 0. E a Nasdaq aqui com uma perda mais aprofundada, como eu sempre falo aqui, a Nasdaq é uma bolsa intensiva em tecnologia e toda vez que a gente tem um movimento de juros, a gente acaba tendo maior impacto na Nasdaq, porque a gente tem uma maior dependência também de capital de terceiros em uma bolsa intensiva em tecnologia. Então, é uma bolsa que depende mais ali de financiamento, depende mais de empréstimos, depende do capital dos outros mesmo. Isso acaba tendo um impacto quando a gente tem uma taxa de juros ou uma perspectiva de alta de juros nos Estados Unidos. A gente vê também a nossa bolsa em dólar, que é o EWZ, índice negociado também fora do Brasil, caindo hoje. Como eu falei, Nikkei 225 e Xangai Composto lá na Ásia, no terreno negativo. E pelo menos o dólar hoje tem um alívio, né? É um movimento não tão comum quando a gente vê a nossa bolsa e nosso dólar caindo juntos, mas hoje um alívio vindo aí no dólar, movimento mais de ajuste. DXY, acompanhando também DXY, que também está em queda, apesar de toda essa instabilidade. E essa instabilidade deve ainda permanecer, né, porque a gente tem aí um indicador importante que saiu hoje de manhã lá nos Estados Unidos, é o Índice de Atividade Econômica feito pelo Fed de Chicago. Vou fazer aqui uma comparação não tão correta, mas só para vocês entenderem o que é, como se fosse o nosso IBCBR. Ele
leva em consideração outros fatores, né? Não são os mesmos que o IBC-BR aqui calculado pelo Banco Central, mas o Fed de Chicago pega uma série de indicadores que saem ao longo do mês e calcula ali como é que está a atividade econômica do país naquele momento. Um termômetro também da atividade econômica. Então, eu vou colocar aqui na tela para vocês o gráfico que a gente montou para vocês verem como é que está esse índice de atividade econômica de Chicago. A gente vê que ele sai ali de um patamar negativo de 0,22%, já com ajuste aí feito nesse mês em relação a agosto. Então, ele sai de um mês de agosto ruim e fica positivo 0,02%. E esse positivo ele foi puxado por alguns fatores específicos lá dos Estados Unidos. Um deles foi a produção industrial, que surpreendeu bastante. A gente tinha até uma expectativa para esse indicador em setembro ficar em 0,25 negativo, mais negativo do que agosto. Mas não foi o que aconteceu. A produção industrial puxou ele para cima, alguns pontos de varejo e consumidores puxaram para cima, mas não tão forte quanto a produção industrial. E emprego também surpreendeu por lá e fez com que o índice ficasse positivo. E a gente sabe o quanto o Banco Central dos Estados Unidos está olhando para esses indicadores, principalmente de mercado de trabalho, produção industrial também. Eles querem uma atividade econômica mais lenta, né, mais enxuta, e ela está ainda aquecida, ela ainda está ali trazendo resultados, alguns até acima do esperado. Então, a gente vê que isso mexe com as expectativas lá do mercado em relação aos Estados Unidos, e aí começa a se esperar que as taxas de juros vão voltar a subir, né? E o que o Fed pode manter o aperto monetário por mais tempo ainda, ou que eles vão ter um aumento na próxima ou na reunião de dezembro nas taxas de juros. Isso está mexendo muito com as expectativas lá. Hoje as Treasuries, como eu falei no começo da manhã, subiram aquelas de 10 anos, então títulos de dívida dos Estados Unidos, que vencem em 10 anos, subiram para além de 5%, né, patamar que a gente não via em 16 anos, então um patamar bem alto quando a gente está falando de dívida dos Estados Unidos, a gente estava em 4,86 há algumas semanas, e esse patamar já era bem elevado, então subir acima de 5 é algo que realmente vai trazer esse sentimento que eu estava falando de cautela e aversão a risco de uma forma mais forte. E aí a gente tem outros fatores que também estão levando a nossa bolsa para o terreno negativo. Não é só isso, mas também minério de ferro hoje caindo quase 2,5% em Dalian na China. Isso leva empresas de mineração e siderurgia para o terreno negativo também. E a gente sabe o peso que elas têm no nosso Ibovespa. O petróleo que a gente viu subir na semana passada está caindo hoje, né? Então a gente mostrou ali na tela, ele estava em queda de 0,85. Isso também faz aí com que Petrobras e outras empresas ligadas ao petróleo caiam. E hoje, então, um dia mais negativo na nossa bolsa. Quem está subindo hoje, estava liderando as altas até agora, era a Sabesp, né? Por um motivo muito ruim também, que é a expectativa do mercado e o otimismo do mercado para que ela seja privatizada mais rápido. Então, é um motivo não muito bom para a Sabesp estar subindo, mas é ela que está liderando as altas hoje, infelizmente. É uma coisa assim muito louca, né? Você pensar, nossa, a economia está indo bem, não gostamos disso, precisamos fazer as pessoas terem desemprego e reduzir a atividade econômica, né? É uma coisa assim que só economistas conseguem pensar em esse tipo de atrocidade mesmo. Mas vamos terminando por aqui, Débora, porque nosso tempo está acabando, mas a gente tem que dar o recado muito importante hoje, porque temos estreia hoje no ICL. O Rolê ICL com o nosso querido William De Luca, a partir das 5 horas da tarde. Então, gente, hoje a programação já começa mais cedo, então todo dia de segunda a sexta vai ter aí o Rolê ICL, mostrando aí os principais vídeos que estão bombando na internet, a curadoria do William De Luca em relação a tudo isso, vai ser imperdível, gente. Então, hoje, fiquem ligados aí na estreia às 5 horas da tarde do Rolê ICL. E continue logo depois do Rolê ICL com toda a nossa programação, né? Que já tem o ICL Notícias segunda edição a partir das 6 horas da tarde com a Gabi Varela e com a nossa dupla de Chicos, Chico Pinheiro e Chico Sá, ambos muito tristes, né? Principalmente Chico Sá, né? Coitado, santista. E a gente tem então também às 7h30 da noite o Sinapse com a Robertinha Garcia e também com o César Calderon. Então tem programação até às 8h30 da noite, então das 5 às 8h30 fiquem com a gente aqui no ICL. Eu não sei vocês aí em casa, mas eu estou ansiosíssima para dar um rolê com o William De Luca aí no fim da tarde. E aí vocês já ficam também dando um rolê com todo mundo que vem depois. Amanhã a gente está de volta, desde as 7 da manhã, com a sequência que a gente já conhece, o Desperta, ICL Notícias primeira edição,
Temos o Em Detalhes em seguida e a gente aqui às 11 horas para trazer aí as atualizações da economia, do mercado e de uma forma geral aí dos investimentos. Então amanhã a gente se vê, mas não se esqueçam que às 5 horas tem aí o Rolê ICL com o William De Luca. Então até amanhã, né? Até amanhã, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Pessoal, eu estou aqui para anunciar o meu curso As Classes Sociais no Brasil. Um tema extremamente importante para que a gente conheça como é que a gente tem uma sociedade que é rica, como nós todos sabemos, mas que 80% dela é condenado à pobreza. Como isso acontece? Como isso se legitima? O que é que isso cria entre nós? Como é que a nossa sociabilidade é construída e mantida a partir desse jogo que é perverso? Isso é o tema do meu curso. E eu gostaria muitíssimo, ficaria muito contente que vocês pudessem vê-lo. Um grande abraço a todos. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, como a liberdade de imprensa, estão previstos no artigo 5º da Constituição de 1988. No inciso 4º da Constituição se diz que o pensamento é livre e vedado ao anonimato, e também está no inciso 9, que trata da livre manifestação da imprensa, né, da expressão da atividade intelectual, e que, fundamentalmente, não há censura prévia. Isso é de fundamental importância. O nosso papel de comentaristas, de juristas e de jornalistas é exatamente fazer essa vigilância para que aquilo que está na Constituição de fato seja cumprido.